Tem duas perguntas sobre o IVVB11, né? Essa aí mais uma. Vamos lá. Isso, que estão um pouco mais para frente, a gente já pode dar uma falada geral, que eles já falaram. Tem duas perguntas e um comentário. O comentário é o seguinte, né? Já achei aqui. Deixa eu botar achou, aqui para fazer o videozinho. Então, tem aqui duas perguntas sobre o IVVB11. O que vocês acham do IVVB11 e podem falar as suas vantagens e desvantagens? E tem uma outra aqui falando o seguinte, essa do Memura. Quais são as vantagens e desvantagens do IVVB11 e qual seria a função desse ativo numa carteira de buy and hold? Muitíssimo obrigado. Vamos lá. Eu vou começar, mas quem vai falar disso aí bem é você, né? A primeira coisa é que os ETFs aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eles funcionam de uma forma um pouco diferente, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles pagam dividendos, aqui eles não pagam, eles vão acruando no valor da cota, né? E aqui, você não tem essa possibilidade de receber o dividendo isento, né? Então, assim, para mim, é uma desvantagem do ETF do Brasil com relação ao ETF dos Estados Unidos, que ele não paga o dividendo que seria isento aqui, né? Nos Estados Unidos faz sentido ele não pagar porque o dividendo ele é tributado, né? Então, para mim, ele perde um pouquinho o sentido dele aqui, né? Então, é muito melhor você investir num índice que replica o S&P 500 lá nos Estados Unidos do que o IVVB11, até porque a localização do ativo, né, você está diversificado regionalmente, né? Digamos assim, você está no Brasil, você está nos Estados Unidos. Se acontece alguma coisa muito doida, né? Você não está com todos os seus ativos no Brasil. Então, inclusive, esse IVVB11, ele é custodiado aqui, né? Então, essas são as duas grandes diferenças. Acho que o Elon vai entrar um pouquinho mais a fundo aí nessa questão desse ETF, né? Investir no IVVB11 no Brasil é você investir no exterior sem tirar o seu dinheiro do Brasil. Essa é a diferença de você investir num ETF no exterior, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem um ativo que replica uma carteira de índice, tá? Que é uma carteira lá nos Estados Unidos, mas o seu dinheiro é custodiado aqui, você compra as cotas ali dentro da variação cambial, mas você está com o seu dinheiro em reais, tá? Quando você faz o investimento no exterior, o que acontece? Você converte o seu dinheiro para a moeda em que você vai investir lá, que é o dólar. Você vai investir em um ativo em dólar, numa corretora nos Estados Unidos, sujeito às leis de um outro país. Então, você tirou o seu dinheiro geograficamente do país e colocou em outro país. Tá? Parece que não tem muita implicância no negócio desse, mas tem. Por quê? Você muda a característica de sucessão sobre esse bem que você tem no exterior. O tratamento tributário é diferente. Então, você não vai ter o mesmo tratamento tributário de ETF que você tem investindo aqui na Bolsa de Valores no Brasil. Então, tem algumas diferenças. Então, por que eu investiria em IVVB11 e não em um índice lá no exterior sobre SP500? Por quê? Porque eu não quero tirar o meu dinheiro do país, eu quero manter o meu dinheiro aqui. Eu tenho dificuldades em tratar, apesar de ser muito fácil, tratar com uma carteira no exterior, e eu quero me beneficiar em parte da alta do dólar, comprando a economia americana e me expondo em um ativo que tem correlação com o dólar. Essa seria a necessidade de você fazer isso sem sair do Brasil. Por que eu investiria no exterior? Porque eu quero ter uma reserva em moeda forte, eu quero receber dividendos em moeda forte, porque você recebe dividendos em dólar, eu quero estar exposto a um outro risco. Você não está com risco Bolsonaro, você está com risco Trump. Você não está com risco Paulo Guedes, você está com risco do ministro da Economia lá nos Estados Unidos. Você não está com risco, entendeu a diferença das coisas? Então, quando ocorre um problema, vamos supor, os Estados Unidos entraram em greve, entraram em guerra. A economia americana vai sofrer umas consequências diferentes da economia brasileira. E aí pode ser que você tenha a parte positiva impactada pela parte negativa. E aí vamos supor que o Trump resolva fechar o investimento para investidores estrangeiros e você seja obrigado a tirar o seu dinheiro dos Estados Unidos a qualquer custo. Você foi expulso dos Estados Unidos. Aqui o seu dinheiro está na Bolsa de Valores, você vai voltar a ter real do mesmo jeito. Então são riscos diferentes
E a única coisa que existe em comum nos dois ativos é que eles estão referenciados nas 500 empresas norte-americanas, com características bastante diferentes. A vantagem de investir fora é que você recebe dividendos em moeda forte. A outra vantagem que você tem no Brasil é que você está se beneficiando de ter um investimento em moeda estrangeira, teoricamente indexada ao dólar, sem ter que sair do Brasil, protegida pelas leis brasileiras. Beleza? Então, essas seriam as vantagens e desvantagens de você investir em cada um deles. Por que ter isso na carteira? Porque você vai ter um ativo que tem correlação negativa com os ativos que você tem na Bolsa de Valores brasileira. Por que isso? Quando você tem uma queda na Bolsa de Valores, você tem uma alta no dólar. Tendo uma alta no dólar, se você está exposto em dólar, aquele valor que você perdeu nos ativos, no valor nominal do ativo, você vai compensar em parte com a diferença de câmbio na valorização do dólar, porque toda vez que a bolsa cai, o dólar sobe aqui no Brasil. E acontece a mesma coisa na maioria dos países. Então você tem esse benefício aí de ter um descolamento entre a economia brasileira e a economia americana, refletindo na moeda entre as duas, beleza? Então essa daí é a principal característica de você ter os dois. E lembrar que ETF, nem todo ETF, apesar de ser a mesma sigla, é igual. Então você tem ETFs e ETFs. Nem todo ETF é de SP500. Então você tem diversos ETFs, você tem ETF de petróleo, você tem ETF de small caps, você tem ETF de small cap, você tem ETF de investimentos em tecnologia, você tem investimento mundial, tirando os Estados Unidos, incluindo os Estados Unidos, você tem ETF de investimento em países de terceiro mundo. Então, você tem diversos tipos de ETF, você tem diversos tipos de taxa dentro desses ETF, então precisa estudar bem. O comparação direta aí, que é o IVVB, e os SP aí, que seria o SPY, VOO, isso aí não, a carteira é uma só parecida, porque os dois refletem o índice, beleza? Mas essas aí são as características dos dois aí, para a gente falar um pouquinho sobre VVBR.